Nada melhor do que fazer isso, em rendição na presença do nosso Deus. Nós iniciamos agora também o mês da família. Hoje pela manhã, nós tivemos no Ministério da Família, Tony Gleice, trazendo uma palavra para a igreja. E nestas noites, começando por hoje, enquanto eu ocupar o púlpito, eu quero pensar com os irmãos a alegria de ser uma família que serve ao Senhor. Esse é o tema geral. A alegria de ser uma família que serve ao Senhor. Tem benefícios em ser uma família que serve ao Senhor? Claro que tem. É um estilo de vida. É uma escolha. Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas para cada uma das noites, minha expectativa é trabalhar um tema, um foco. E nesta noite eu pensei em trabalhar individualmente cada membro da família. Como assim? Orando e buscando na palavra, eu pensei que para sermos uma família que tem alegria, a alegria de servir ao Senhor, precisa ser uma família que tem a alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. Só essa alegria nos satisfaz. Mas como é que eu vou ter essa alegria na minha vida se eu não vivo de acordo com a vontade de Deus? Então, o grande desafio desta noite é andar cheio da palavra. Este é o tema. Andar cheio da palavra. Eu tenho me preocupado que muitas vezes nós andamos muito cheios de religiosidade. Sabemos muito bem repetir os ritos que nós fazemos. Há muitos de nós que fazem em casa o mesmo que a gente faz no domingo aqui. Até nas suas devocionais. Isso é bom. Eu amoldei-me a um modelo. O problema é quando esse modelo me basta. Eu faço essas coisas e acho que eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus. A oração tem um valor inestimável na vida de um crente, de um cristão. A leitura da Bíblia, então, é o princípio, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. O louvor e a adoração. Mas em nada isso vai causar um efeito na nossa vida se nós fizermos da boca para fora. A nossa adoração, o nosso culto, nossa oração, a nossa leitura da Bíblia, o nosso louvor, precisa ser o que a última canção disse. Frutos de lábios que confessam o nome de Jesus. Não é só declarar, aqui é mais do que isso. É reconhecer o senhorio e o lugar único que Ele ocupa. Não há outro nome em cima no céu nem embaixo da terra pelo qual importa que sejamos salvos. Salvos de quê? Do pecado? Sim, mas acima de tudo salvos de nós mesmos. Porque o pecado habita em nós e nós expressamos esse pecado no nosso corpo. Na nossa vontade submissa, vendida, escravizada ao pecado. O nosso desafio então é sermos homens e mulheres, não importando a idade, que estejam alinhados com o plano de Deus, tendo passados pela morte e ressurreição de Jesus, ou seja, pelo sacrifício da cruz. Tendo passado pela vivificação que o poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos operou lá no dia em que Jesus ressuscitou e pode operar e opera na vida daqueles que confessam o nome de Jesus. Tendo passado pelo compromisso de viver não importa quando nem como, nem onde, melhor dizendo. O compromisso de viver de acordo com a palavra de Deus. O versículo-chave dessa meditação é esse. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Não é outra coisa que nos fará vivermos a felicidade, se eu posso usar essa expressão, vivemos a bem-aventurança, talvez seja melhor essa expressão, né? Senão aquilo que pode nos libertar do cativeiro de uma vida distante de Deus, que é a verdade de Deus. Jesus disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero convidar você então, a nesses minutos que nós vamos caminhar juntos na palavra, a ficar bastante atento e abrir o seu coração para avaliar se você é alguém que anda cheio da palavra de Deus. Ou se de repente, você, apesar de todo o ritualismo que você tem, não falta uma escola bíblica, não deixa de dar dízimo, e eu não estou falando contra isso, estou falando que isso não basta, não deixa de cantar, mas aqui dentro, você não está sendo nutrido, alimentado, moldado, guiado, conduzido pela palavra de Deus. Porque é isso que importa no final de tudo. Eu li uma história e eu queria pedir permissão para reler para vocês. É uma carta que, na verdade, quem apresentou ela foi Billy Graham, numa das mensagens dele nas Cruzadas de Avivamento. Uma garota escreveu para ele, ela era filha de um pastor que estava namorando com um rapaz e descobriu que esse rapaz era comunista. Lá na época da Cortina de Ferro. E esse jovem escreveu uma carta para ela. E ela remeteu ao pastor Billy Graham, chorando, pedindo que ele orasse por eles. Ela estava apaixonada por ele, mas a palavra desse jovem foi a seguinte: há uma coisa que eu levo muitíssimo a sério, e é a causa comunista. Ela é a minha vida, meu negócio, minha religião, meu hobby, meu amor, minha esposa, minha amante, meu pão e minha carne. Trabalho por ela durante o dia e sonho com ela durante a noite. Ela continua crescendo em mim, não diminui com o passar do tempo. Então, eu não posso continuar uma amizade, um caso de amor, ou até mesmo uma conversação, sem relacionar isto a esta força que tanto dirige quanto guia a minha vida. Eu avalio as pessoas, os olhares, as ideias e as ações de acordo com o que elas e como elas afetam a causa comunista. E pela atitude delas para com isto. Eu já estive em prisão por causa dos meus ideais. E se necessário, eu estou pronto para enfrentar um pelotão de fuzilamento. Isso é dedicação total. Eu queria perguntar para você se na tua caminhada com Jesus você tem essa mesma dedicação por Ele. Nós vivemos num país com uma liberdade maravilhosa. A liberdade de expressão. Uma ou outra coisa nos questiona e a gente diz, estão tentando nos cercear e tal, mas nós somos livres demais nesse país. Livres, inclusive, para tentar mudar a palavra de Deus, como alguns têm tentado. Se bem que não conseguimos. E nessa liberdade que nós temos, nós escolhemos o que nós vamos vestir, o que nós vamos pensar, que ideologia nós vamos abraçar, que igreja nós vamos participar. Provavelmente vocês, quando vêm para cá, passam por dezenas de igrejas. Eu passo por quase uma dezena delas. Se eu quisesse, eu podia estar escolhendo. Deus me chamou para servir nesta. Mas você poderia estar. Você liga o teu rádio, a tua televisão, e tem proposta, modelos de servir a Deus, os mais variados, denominacionalmente falando.
E talvez a gente confunda isso com servir a Jesus. Agora, a minha pergunta para você nessa noite é: você é dedicado ao Senhor Jesus? Você avalia as circunstâncias? Você avalia as ideias que são te apresentadas? Os desejos do seu coração? Você avalia os seus sentimentos, os seus relacionamentos a partir da palavra de Deus? Quando você está se relacionando com a sua companheira ou com o seu companheiro, seu cônjuge, com os seus filhos, quando há uma intriga no seu lar, isso é tratado de acordo com a sua lealdade ao Senhor? Eu encontrei um hino antigo, escrito por um homem, um americano, que foi professor numa cidadezinha do interior. E aos 51 anos ele escreve essa letra, foi traduzida por um autor de um livro, e eu captei. E nessa letra ele escreve: vivendo para Jesus. Queria que você ouvisse também. No final eu vou expô-la para você. Vivendo para Jesus uma vida que é verdadeira, enquanto se esforçando para agradá-lo em tudo aquilo que eu faço, enquanto rendendo submissão, contente de coração e livre. Este é o meu caminho, este é o caminho da bênção para mim. Vivendo para Jesus, que morreu em meu lugar, sofrendo por meu pecado e desgraça no Calvário. Tal amor me constrange a responder ao seu chamado, seguir sua liderança e dar-lhe meu tudo. Vivendo para Jesus, em todo lugar que eu estiver, cumprindo cada responsabilidade em seu santo nome, disposto a sofrer a aflição, a perda, considerando cada prova uma parte de minha cruz. Vivendo para Jesus, através deste pequeno momento na terra, meu mais querido tesouro, à luz do seu sorriso, buscando o perdido pelo qual ele morreu para remir, trazendo o cansado a achar encontro e descanso nele. O coro diz mais ou menos assim: ó Jesus, Senhor e Salvador, entrego-me a ti, pois em tua expiação te entregastes por mim. Eu não tenho nenhum outro mestre, meu coração será seu trono, minha vida eu dou, e de agora em diante para viver, ó Cristo, somente para ti. Você vive para Jesus? A primeira expressão minha nesta noite, formada, clara, e eu quero que você guarde-a no teu coração, e se você sair daqui e não lembrar de nada, lembre disto: Jesus quer o teu tudo. Pode repetir comigo? Jesus quer o meu tudo. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diga: Jesus quer o teu tudo. Não é só o teu coração, não é só a tua mente, não é só o seu dízimo. Jesus quer o seu tudo. Tudo que você pensa que te pertence, tudo que você pensa que tem direito, tudo que você imagina que lhe é caro e custoso. Lembram da parábola da pérola? Do homem que achou a pérola no campo? Para tê-la, ele vendeu tudo o que tinha. Agora, como é que eu faço para dar o meu tudo ao Senhor? Lucas 14, 26, ele diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher, filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aborrecer aqui não é simplesmente fazer com que essa pessoa se entristeça com você, não é isso. Mas acima de tudo é dizer: eu tenho amores nessa terra, coisas que me são caras, mas nenhuma delas tem valor essencial a não ser Jesus Cristo, o meu Senhor.
Se nós quisermos transportar, é aquilo que é o Shema, a grande declaração de Israel, e que o próprio Jesus nos fez lembrar. Ouve, ó Israel, o Senhor seu Deus é único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o seu entendimento. O dar o seu tudo a Ele é isso. Mas como é que isso se manifesta a cada dia na jornada da nossa vida? Eu quero pensar com você algumas coisas importantes. E a primeira delas. Deixa eu ver se vai ou não vai. Ah, foi. Quando nós vivemos cheio da palavra, e a palavra tem um poder fundamental na nossa vida, então os nossos corações estão completamente abertos e apaixonados por Cristo, ou seja, nós o amamos mais. E não é mais como a soma de um copo de água que falta ainda colocar alguma coisa. É mais no sentido de ser mais do que tudo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meus discípulos. Irmãos e irmãs, como é difícil para mim e para você, na jornada da nossa vida, abrir mão de algumas coisas. Vira e mexe, quando eu estou falando de Jesus para algumas pessoas, eu ouço elas dizerem assim: mas olha, eu tenho tanta coisa que eu ainda não vivi, preciso de desfrutar de mais coisas, ainda tenho tanta possibilidade, e se eu me tornar cristão, eu vou ter que abrir mão de algumas delas. As paixões. Há coisas que nós amamos muito, coisas que satisfazem a nossa vontade pecaminosa. Nós chamamos isso, na nossa caminhada como igreja, do quê? Concupiscências da carne, desejo da carne. E diga para mim que mesmo nós que estamos aqui, de vez em quando não somos solapados por algumas dessas concupiscências. Mas Jesus disse: é preciso fazer morrer na cruz, de forma vexatória, de forma a não deixar lugar nenhum para a autorrealização, o nosso eu. É a expressão maior dele para dizer: renda-se à vontade do Pai. Porque o homem, vivo nos seus delitos e pecado, está morto no seu relacionamento para com Deus. Paulo já disse isso. O ser humano, vivo na satisfação dos seus instintos e desejos, está morto para agradar a Deus. Ele não pode agradar a Deus. Eu e você jamais poderemos. Por isso não poderemos, lembra que o nosso foco é família, viver de maneira feliz, abençoada e alegre como família, se nós estivermos buscando satisfazer o nosso eu e buscando alguém que nos faça feliz. Quantos homens e mulheres casam para que alguém o faça feliz? É o garoto mimado, é a garota mimada que sempre teve tudo do papai e da mamãe na mão, né? Nunca fez nada e agora precisa de achar alguém que trabalhe para ele, mesmo que seja emocionalmente. Amar a Deus com um amor incomparável significa que nós não estimaremos nada. Família, amigos, possessões, trabalho, fama, poder, prazeres e essencialmente a nós mesmos, como sendo mais dignos para nós do que Ele é. Fazendo assim, nós demonstramos o seu valor para nós, por escolhermos fazer as coisas não da nossa, mas da maneira dele. Pergunto para você, qual é o tamanho do seu amor por Jesus? Paulo diz que as coisas que para ele eram preciosas, ele considerou como estrume, como nada, pelo único prazer e satisfação de conhecer a Cristo e experimentar do poder da sua ressurreição. Você tem esse mesmo sentimento no seu coração? Em segundo lugar,
Eu inverti os dois textos. Eu vou voltar então, permita-me. Está enroscando isso aqui. Alguém? Ok. Em segundo lugar, versículo 14 e 33 de Lucas. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto não pode, a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quando nós estamos cheios da palavra, a vontade cheia da palavra está rendida sem reservas. Nós obedecemos. Eu não sei para você, mas para mim é muito difícil em alguns momentos obedecer ao Senhor, principalmente quando aquilo que Ele me pede parece ser caro para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus está lá no Getsemane. Ele dobra-se perante o Pai e diz assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Lembram? Quem lembra dessa passagem? Ele estava agoniado, ele sabia o que vinha para ele. Mas a expressão final dele é: que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele, dali por diante, se entrega aos seus algozes, ele aceita ser espancado, açoitado, ele se rende, e ele já tinha dito: ninguém me toma a minha vida, eu mesmo a dou. A minha pergunta para você nessa noite é: como é que alguém pode se entregar a um sofrimento tão grande? Porque ele já sabia o que viria. Permitir que fosse trucidado como o Pai desejou fazer com ele. Se você abrir agora em Isaías capítulo 53, versículo 10, diz: e ao Senhor agradou moê-lo, vê-lo enfermar. É claro que o propósito do Pai era a redenção do Edmilson, a minha, a sua e a de tantos quantos vivem nessa geração. Mas eu quero chamar a tua atenção para o que fez Jesus se render à vontade do Pai, a obedecer, a ponto de, mesmo que aquilo aos nossos olhos parecesse ser a coisa mais terrível, o maior sofrimento inimaginável, e aceitar como vontade de Deus. É porque ele era forte na obediência, não é? Eu pensei isso por muito tempo. Eu ouvi esses dias uma música popular, onde o autor dizia o seguinte, que na hora da dor, da tortura, os nervos se encorrem e os corajosos fogem. Fiquei pensando nisso. Humanamente falando, seria muito difícil para qualquer pessoa se entregar ao sofrimento, abraçar a própria cruz. Mas sabe por que Jesus fez isso? Porque ele amava o Pai. Mais do que qualquer coisa. Jesus amava o Pai mais do que qualquer coisa. E Jesus sabia que o Pai o amava mais do que qualquer coisa. Ou seja, a vontade do Pai era perfeita, boa e agradável, ainda que passasse pela dor e o sofrimento. Para mim e para você, talvez isso dê um nó. Volto a falar de uma coisa que eu citei há poucos dias atrás aqui para os irmãos. Como os nossos pais terrenos falharam conosco, e muitas vezes agiram egoisticamente conosco, pensar que uma dor possa ser benéfica para nós, vindo da parte de quem quer que seja, mesmo do nosso Pai, isso fica meio complicado. Jesus conhecia o seu Pai. Sabia que desde a eternidade, nada do que o Pai fazia
era para o mal. Então ele sabia que estava nas melhores mãos. Só pode render-se, renunciar, abrir mão dos seus interesses, aquele que experimenta revelação, entendimento, compreensão do quanto Deus te ama. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, versículo 31. Esse eu quero que você leia comigo. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Encontraram? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele todas as coisas? Deixa eu te dizer. Um pouquinho antes, Paulo diz assim: eu bem sei que o sofrimento do tempo presente não são para comparar com a glória que está para ser revelada. Um pouco mais antes, lá em Romanos 5, 8, ele diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, você sabe de cor, você pode repetir comigo? Você crê nisso? Crê mesmo? Porque Deus amou o mundo, eu faço parte do mundo, você faz parte do mundo? Deus me amou, amou a você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele não poupou o seu Filho, né? Ele o entregou para morrer por nós. Ele provou que te ama, que me ama, que tem um propósito para você. O que te impede de obedecê-lo em tudo, então? O que te leva a duvidar que algo que aos teus olhos não estão claro, Deus estaria fazendo para montar uma armadilha para você? Davi entendeu isso. Por isso ele dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, se os meus caminhos que o Senhor me dá, me leva pelo vale sombrio como o da morte, eu não temo, porque eu sei que tu estás comigo. É a presença amorosa, é a presença misericordiosa, é a presença bondosa de Deus que faz toda a diferença na vida de um servo e de uma serva do Senhor. Mas a gente só vai entender isso se nós estivermos cheios da palavra, se a palavra tiver revelado para nós quem é esse Deus que me ama, que te ama. Você já tem esse entendimento? Porque nenhuma religiosidade vai te garantir isso. Você pode saber muito bem aqui, mas se você não tiver a revelação espiritual de Deus, que Ele te ama, na hora H, sabe o que vai acontecer com você? Você vai tremer, vai titubear. Jesus, não. Que não seja feita a minha, seja feita a tua. Por quê? Porque a vontade do Pai é perfeita, boa e agradável. Eu não sei se você está passando por luta nesses dias. Eu não sei se você tem passado por dificuldades. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: Deus tem muito para te mostrar que Ele tem amado e tem cuidado de você. Olhos cheios da palavra estão focados seriamente nas Escrituras. Estamos famintos em vê-lo em sua palavra. E aí vem: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade. Deixa eu chamar a tua atenção para algo nesse momento. Algumas vezes, na minha vida eu experimentei estar com os olhos voltados para uma situação que me desagradou, ou que me incomodou, ou que me criou uma exposição, e eu ficava igual a hiena. Mas isso daqui não podia ter acontecido, porque olha, agora vai ser, e não sei, e aí ficava lamentando e reclamando. E a minha oração era geralmente assim: Deus, muda isso, remove isso, tira daqui. Um dia eu estava lendo 2 Coríntios, capítulo 12, quando o apóstolo Paulo vai falar da sua expectativa, e ele diz assim:
e ele me colocou um espinho na carne. Um espírito enviado de Satanás. E eu pedi para ele 3 vezes que me removesse. E ele disse: a minha graça te basta. Porque é na tua fraqueza que eu manifesto o meu poder. Eu entendi que eu tinha que me calar e confiar na graça de Deus. Mas há pouco tempo atrás, enquanto meditava e lia um livro sobre o amor de Deus, eu encontrei uma expressão do autor que, sabe assim, quando aquela frase, uma frase única, bate no teu coração e move você? Você fala: agora sim, entendi. Não foi o autor, foi o Deus me levando aquele livro e aquela frase para tocar o meu coração. O autor dizia o seguinte: liste agora, nem que seja mentalmente, as 10 bênçãos que Deus te deu nessa semana. Eu rapidamente. Estenda um pouco mais. Pense nas bênçãos gerais, mesmo neste dia, nesta semana. Se for o conserto do teu carro, entenda isso como bênção. Se você passou no mercado e comprou alguma coisa boa para levar para casa para a tua alimentação, entenda isso como bênção. Você está sentindo a brisa passar? Entenda isso como bênção. E aí ele vai fazendo uma lista. Faz uma lista de 100. Escolha as 50. E aí ele termina na frase final dizendo o seguinte: vê com que grande amor o Pai tem te amado. E agora você fica preso a um detalhezinho. Um pequeno problema que muitas vezes não te tirará a salvação. Que muitas vezes Deus usa para lapidar você, para colocar você no caminho da dependência. Mas como você perde de foco quem Ele é, e olha para o que está acontecendo, para a circunstância e não para quem Deus é, você não consegue celebrar, você não consegue louvar, você não consegue agradecer. Permita-te dizer uma coisa. Muitas vezes, a discussão que você teve antes de vir para o culto com a sua esposa, a zanga que você teve com sua filha ou seu filho, te tirou o prazer de adorar até aqui. Talvez esteja tirando até o foco da meditação na palavra nessa hora. Veja que privilégio que Deus te deu. Olha para as pessoas que estão ao teu redor e veja que comunidade abençoada que Deus te deu para você fazer parte. Ele te ama. Olhe para essa mesa que está posta aqui. É sinal visível de que Cristo morreu pelos seus pecados. Olhe para esse vinho. É sinal de que você tem uma nova aliança com Deus. E você é chamado filho de Deus. E se você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. E se você é herdeiro de Deus, você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Toda a provisão para a tua vida está nas mãos de Deus e Ele quer te dar. Ele já providenciou para você, você só precisa descansar nisso. Mas o teu problema é maior do que tudo isso. E isso é idolatria. Está tirando o lugar de Deus da sua vida. Não permita isso. O salmista no Salmo 119, versículo 97, 101 a 104, diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. De todo mal caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Ah, meu irmão e minha irmã, precisamos ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos revela quem Deus é e nos apresenta o plano de Deus para nós. E caminhando para a gente concluir. Ações cheias da palavra estão focadas de forma abnegada em amor uns pelos outros. Nós amamos com o amor de Jesus. Vamos ler juntos? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros.
Sabe, se nós formos nos esforçar para amar uns aos outros, com o nosso amor, nós vamos estar sempre com uma lista de condição. Tem que fazer isso para mim, tem que ser desse jeito para mim, tem que ser nestas minhas condições. Mas quando a palavra de Deus governa as nossas vidas, então nós passamos a orar, e a oração é uma arma poderosa do reino de Deus. Passamos a orar cheio de amor, do amor de Deus, e oramos as coisas de Deus pelas pessoas. Não repetimos frases simplesmente decoradas de dezenas de anos para dizer que nós oramos. Mas acima de tudo, expressamos o que está no coração do Espírito de Deus ao coração do Pai. E podemos passar hora após hora orando uns pelos outros. Quando sentamos para compartilhar, temos prazer em edificar o nosso irmão, temos prazer em ouvir da necessidade do nosso irmão. Vez por outra eu ouço alguém dizendo assim, mas fulano fala demais, sentar do lado do fulano é um desespero, porque fala que me incomoda, eu não tenho paciência. Quando você está cheio do amor de Deus, você tem paciência dada pelo Espírito de Deus. Ah não, comigo não é assim, sabe Edmilson, comigo é assim, eu converso com a pessoa, digo uma vez, duas, na terceira, não quero nem saber, que cuide de si mesmo. Se for preciso carregar nos ombros, a gente tem que carregar. Mas com o nosso próprio amor, nós não faremos isso. 1 João 3,16 diz assim, e nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. João 15,13, ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. O último ponto desta noite, vidas cheias da palavra são gastas intencionalmente em dar fruto para a glória de Deus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vidas cheias da palavra são gastas intencionalmente em dar fruto para a glória de Deus. Nós andamos no Espírito. Deus te chama para isso, meu irmão. Mas não é para começar a 300 quilômetros. Não é para ser lá do outro lado do mundo. Talvez até seja, se Deus estivesse chamando para missões transculturais. Jesus disse que a lâmpada precisa ser acesa e colocada no velador para iluminar toda a casa. O homem que obedece à sua palavra está edificando a sua casa sobre a rocha. Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será. E aí o texto vai falar da sua esposa e dos seus filhos e da paz sobre a sua cidade. Frutificar é isso, é viver relacionamentos saudáveis, é ter o melhor de Deus para a realidade da nossa vida. Ô irmão, meu presbítero, ô igreja, precisamos desejar isso com toda a força, com todo o nosso entendimento. Eu preciso, porque cada vez que eu olho para esta palavra, eu vejo o quanto eu preciso mudar. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e só faremos isso pela e na palavra. A vida de um discípulo é cheia da palavra. Amor, alegria, paz, que flui de um coração cheio da palavra, rendido em total amor por Cristo, dizendo, eu o amarei mais. Domínio próprio num corpo cheio da palavra, oferecido completamente, dizendo, eu morrerei para o eu.
Fidelidade demonstrada por uma vontade cheia da palavra, numa entrega sem reservas de tudo a Cristo, dizendo: eu obedecerei. Benignidade refletida por olhos cheios da palavra, avidamente focados na palavra de Deus, dizendo: eu terei fome da palavra de Deus. Bondade e mansidão, vivenciadas a partir de ações cheias da palavra, focadas de forma abnegada em amar aos outros, dizendo: eu amarei com o amor de Cristo. Aí está o hino. Você pode lê-lo comigo? Vamos lê-lo compassadamente? Vivendo para Jesus uma vida verdadeira, enquanto se esforçando para agradá-lo em tudo aquilo que eu faço, enquanto rendendo submissão, contente de coração e livre. Este é o caminho da bênção para mim. Vivendo para Jesus, que morreu em meu lugar, sofrendo por meu pecado e desgraça no Calvário. Tal amor me constringe a responder ao seu chamado, seguir sua liderança e dar-lhe meu tudo. Viver para Jesus em todo lugar que eu estiver, cumprindo cada responsabilidade em seu santo nome, disposto ao sofrer aflição e perda, considerando cada prova uma parte da minha cruz, vivendo para Jesus, através deste pequeno momento na terra, meu mais querido tesouro à luz do seu sorriso, buscando o perdido pelo qual ele morreu para mim, trazendo cansado, achar e com descanso dele. Vivendo para Jesus, uma vida que é verdadeira, enquanto se esforçando para agradá-lo em tudo aquilo que eu faço. Enquanto meu coração. Vivendo para Jesus, quem morreu em meu lugar, sofrendo por meu pecado e desgraça no Calvário. Tal amor me constrange a responder ao seu chamado, seguir sua liderança e dar-lhe meu tudo. Amém. O coro diz assim: ó Jesus, Senhor e Salvador, entrego-me a ti, pois em tua expiação te entregastes por mim. Eu não tenho nenhum outro mestre, meu coração será seu trono, minha vida eu dou, de agora em diante, para viver, ó Cristo, somente. Curve sua cabeça, pense alguns instantes, assim mesmo como você está. Como é que o orgulho está alocado em seu coração? Ainda está? Ele te governa? Quando Jesus diz para abandonarmos tudo, rendermos tudo a Ele para sermos seus discípulos, o que te falta render? Como ainda você precisa permanecer na palavra? Você confia no amor de Deus? A palavra guia teus passos? Fala com Deus aí onde você está. Aproveita esse momento. Essa é uma noite de renovo da aliança. Vivendo cheio da palavra. Andando cheio da palavra. Faça teu concerto se você precisa fazer com Deus. Talvez você não está tendo nem prazer em ler a Bíblia. Está se alimentando de mensagenzinhas de WhatsApp. Deus te deu um manual maravilhoso. Um instrumento de revelação de quem Ele é.
Peça para o Espírito Santo renovar em você a fome pela palavra. Por favor, irmão, não perca essa oportunidade. Talvez o teu foco esteja num problema. Peça para o Senhor ampliar o horizonte dos teus olhos, para que você possa ter alegria em louvar-lhe por todas as bênçãos que Ele tem te dado. Peça para Ele tomar-te pela mão, o Espírito Santo, e te ensinar a andar cheio, pleno, transbordante da revelação de Deus para você na palavra. Nesta noite, Deus disse que pode te libertar de qualquer cativeiro. Pode te limpar de qualquer influência pecaminosa. Pode te renovar em bondade, graça, misericórdia, alegria, paz, amor, mansidão, domínio próprio. Ele pode fazer uma verdadeira revolução na sua vida. Como diz o hino, diga para o Senhor: eis-me aqui outra vez, diante de ti abro o meu coração. És fiel, Senhor. Diga para Ele: eu venho me derramar, Senhor. Minha vida no teu altar, eu venho me derramar, porque eu quero viver o teu tudo. Não quero viver pela vista dos meus olhos. Deus, aqui está o teu povo, curvado diante do Senhor. Homens e mulheres que têm buscado fazer a tua vontade. Nesse mês, Deus, que nós iniciamos as celebrações do mês da família, esse domingo, eu peço ao Senhor que o teu Espírito Santo desperte em cada mente nesta noite, avive em cada coração nesta noite a convicção, o desejo de orientar-se, de guiar-se, de sustentar-se, de edificar-se pela revelação da tua palavra. Senhor, mostra, revela para cada um de nós onde é que o inimigo tem nos roubado o tempo, motivação, ânimo para meditar na tua palavra. Senhor, trata comigo, trata com a minha irmã, com o meu irmão. Ensina-nos a aplicar a tua palavra no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, na nossa vida como filhos, no nosso relacionamento com nossos pais. Cura a nossa família através da tua palavra, Senhor. Aviva a nossa fé. Eu creio que a tua palavra é poderosa e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ela pode fazer a avaliação, a varredura e apontar o que não está alinhado com a tua vontade. E ela é apta para corrigir, redarguir e ensinar-nos, para que sejamos habilitados para toda boa obra. Faça isso nas nossas vidas. Faça assim, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar nosso irmão Salviano. Vou pedir ele primeiro para vir à frente. A igreja ainda não foi apresentada formalmente ao Salviano. Igreja, este é Salviano.
Salviano, esta é a igreja, ou uma boa parte dela. Salviano é o novo regente do coral Eduardo Carlos Pereira. Está nesse primeiro mês, num primeiro passo, num relacionamento, né? Com o Eduardo, com o coral. Desde segunda-feira, né? Com o Eduardo lá, sei lá, em 1903, ia ser meio complicado, né? O coral ensaiou uma canção para estar ministrando ao Senhor nesta noite. E então eu queria convidar o coral para esse primeiro encontro e dizer para os irmãos, orem pela vida do Salviano, orem pela vida do coral. É um novo momento, uma nova etapa, e eles precisam aprender